Bom dia, pessoal. Retomando aqui, todos bem alimentados, já muito bem alimentados, com humor renovado também, por conta disso. Então a gente vai retomar o nosso evento em homenagem à professora Vera, homenagem mais do que merecida, essa grande personagem da academia, da militância, que a gente está celebrando hoje a história dessa ilustre pensadora latino-americana. A gente vai iniciar essa mesa que se chama Criminologia e História do Estudo Contemporâneo. Eu vou fazer uma mediação muito rápida aqui. Eu vou apresentar brevemente antes de fazer umas outras considerações sobre o tema. Antes de mais nada, agradecer e registrar a presença de alguns professores da casa e de outras instituições que estão aqui prestigiando também conosco, a professora Vera, a professora Roberta Pedrinha, da UF, que estava por aí, está lá atrás, está lá no fundinho, a professora Simone Schreiber, no Rio, aqui tem a professora Antônio Martins, a professora Mariana já falou na abertura, temos a professora Patrícia Brioche, que está aqui no cantinho, isso mesmo. Não sei se eu esqueci mais alguém, estou olhando que essa história no fundo. Professor Castelar, não é isso? Acho que é isso. Vou me apresentar brevemente. Eu sou André Baez, fui mencionado algumas vezes aqui nas falas que fizeram alusão ao diálogo do cárcere. A professora Vera também teve, nesse âmbito, da generosidade dela destacada no que se refere a esse projeto, porque ela acolheu uma iniciativa que eu tive durante o estágio de docência com ela, sobre a orientação dela no doutorado, para que as atividades que eu iniciei naquela ocasião tivessem uma permanência que gerou frutos, Essa metáfora dos frutos já foi referenciada aqui algumas vezes, e esse fruto, no caso, se tornou permanente no âmbito dessa extensão. Então, eu sou muito grato à professora Vera por essa abertura, por essa ideia, na verdade, de ter essa consolidação das nossas atividades no âmbito de uma extensão que está aí desde 2019, lutando com muitos percalços, muitas dificuldades que às vezes são maiores. Eu estava até comentando acho que foi com a professora Simone durante o coffee break, às vezes nossas dificuldades vêm mais da UERJ do que da Secretaria de Administração Penitenciária. É incrível, às vezes a gente consegue ter mais entrada com a SEAP do que com a UERJ, no que se refere a algumas burocracias, alguns entraves que a gente enfrenta. Pois bem, a professora Vera muito generosa nesse aspecto. A professora Vera também, para além da capacidade intelectual dela, que dispensa comentários, a gente vai ter muitas falas para remarcar isso quantas vezes forem necessárias. E essa figura do baião do Marx com Foucault, que a Raíza lembrou aqui no início, eu queria ter lembrado, mas ela já acabou fazendo essa referência antes, porque eu acho que é uma metáfora muito interessante mesmo para marcar como a professora consegue transitar em contradições, sempre no campo crítico, sempre no campo mirando o horizonte revolucionário, consegue transitar de maneira muito habilidosa, de maneira muito acolhedora, e não no sentido vulgar, porque o que a gente vê hoje também são, às vezes, ecletismos muito superficiais, muito vazios, e que realmente não resultam no horizonte sólido de militância informada, teoricamente. Então, eu acho que a referência a esses dois autores sobre a batuta de Luiz Gonzaga, dando essa nota brasileira e latino-americana, eu acho que é realmente algo que é muito ilustrativo do pensamento dela própria, que cunhou essa feliz expressão. Pois bem, só queria dar essas palavras brevemente para aproveitar, já que eu estou aqui mediando, tendo esse micropoder aqui, aproveitar para
trazer algumas notas pessoais na relação, agradecer e homenagear aqui da minha parte pessoalmente a professora Vera. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação breve de todo mundo, rápido, e aí depois a gente passa imediatamente, né, as palavras sem solução de continuidade entre cada fala. Deixa eu pegar aqui a ordem que a gente combinou brevemente. Primeiro vai iniciar a fala. Eu ia até marcar também uma outra coisa, né? Aparentemente essa mesa meio que ilustra a extensão territorial das referências né, que a professora Vera deixou, dos frutos, né, dos bastões que estão espalhados pelo Brasil, né? Do norte ao sul, passando pela Bahia, né? Passando pela Bahia, então a gente tem uma mesa interessante se a gente pensar sobre esse aspecto. A primeira fala então vai ser do professor Vinícius, que ele teve o privilégio de ter esses 2 graus acompanhados pela professora Vera, né? Mestrado e doutorado, acho que foi o único, pelo menos aqui nessa mesa que teve esse privilégio. Depois, a professora Luciana, que é da Rural, que fez o mestrado com a professora Vera, não é isso? E a Maiô, que concluiu o doutorado recentemente também, sob a orientação da professora Vera. E o professor Saulo de Carvalho, acho que também é uma pessoa que praticamente dispensa apresentações. A gente também gastaria muito tempo em evidenciar as virtudes e os méritos e as conquistas do professor Saulo de Carvalho. Talvez nem combinei isso nem com ele, nem com a professora Vera, mas talvez a gente possa dizer que um bastão mais pesado talvez passe a ser carregado por ele a partir de agora, aqui, principalmente nessa casa, né? Grande criminólogo que, com o horizonte crítico muito refinado, reputado, e eu acho que ele encerrar essa mesa de hoje, para logo em seguida dar sequência à fala da professora Vera, que aí sim vai encerrar o evento, acho que é também importante. Acho que essa ordem tem um simbolismo também relevante, tá bom? Então, agradecendo mais uma vez, prestando minha última homenagem aqui nessa fala da professora Vera, vou passar a palavra ao Vinícius. Bom dia, boa tarde ainda não, porque parece um almoço, né? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Muito emocionante para mim também estar aqui. E uma coisa também muito superficial que eu aprendi com Verinha é que, bom, eu tinha esse costume de sempre preparar um texto quando eu ia apresentar em algum lugar. Nem sempre eu lia, né? Mas sempre preparava. E às vezes eu achava que isso era ruim, era pior. E aí eu me lembro que quando eu via ela falando, olha, até hoje eu não falo nada sem preparar um roteirinho em casa e tal. Então... e acho que no momento de mais nervosismo ele ajuda muito. Vou usar a palavra honra, Mari, também. Se tem um momento para usar, acho que é esse. Honra e satisfação muito grande de estar aqui com uma professora dos encontros, né? Acho que como o André falou, e são encontros que são encontros de vida. Minha mãe já está embarcando, vai ser sexta-feira. Há 11 anos atrás, eu e alguns amigos da Bahia, a gente, 3 deles estão aqui, né? Ana Luísa, Lucas Matos e Bruna Portela, todos esses professores, pesquisadores hoje, criminólogos também. A gente, ali, terminando a graduação, a gente se juntou para estudar para a seleção do mestrado da UED, assim, muito ansiosos para estudar com o Batista e Vera Malaguti. E, na verdade, esses encontros para estudar, eles se tornaram encontros muito maiores. Naquele momento, acho que só o Lucas foi aprovado e a gente... Os encontros tiveram outras funções. Mas é curioso que quando eu chego aqui na UERJ, pouco depois, justamente depois das aulas da professora Verinha, que os colegas transformaram um encontro na sala de aula em relações para a vida, em amizades, né? E assim que as minhas relações com Maiô, Luciana, João, enfim, Renata, tantas pessoas que estão aqui, elas são relações para a vida a partir da criminologia. O professor Yun falou dos casais criminólogos, mas os amigos criminólogos, e os amigos criminólogos também é um laço, assim... e também queria, só nessa introdução, pontuar a Vera como orientadora de vida, e aí
fazer menção a uma fala da professora Raíza. Me lembro de uma conversa nossa ali no... Como me chamar? Eu falei muito grave agora, Loreninha, não podia esquecer o nome, Loreninha, o barzinho aqui da frente da UERJ. Eu tinha acabado de entrar e Raíza, a gente teve um debate ali naquele momento e ela falando que tinha sido orientadora de Vera e tudo mais, enfim. E aí foi muito bom ter ouvido a sua fala aqui antes da minha. E como você falou de como Vera é acolhedora e foi acolhedora com alunos negros e uma orientadora muito humana, né? E é uma palavra que eu uso muito também. E aí eu vou fazer esse acréscimo de como ela foi uma professora muito acolhedora com um aluno negro do Nordeste, né? Então, o mestrado e o doutorado foram momentos muito diferentes da vida, então o mestrado foi com um pouco mais de dificuldade, e uma professora que se preocupa em saber como você está pisando aqui nesse chão tão complexo, né? Não que o meu não seja, e é muito, mas a chegada aqui, vindo do Norte, do Nordeste, tem muitas questões, e ela sempre atenta, desde questões de como a gente está convivendo aqui, onde a gente está morando, enfim, e isso dava um outro elo nessa relação entre orientadora e orientando, né? Quando a gente acaba no doutorado passando por uma pandemia, é justamente com essa orientadora que eu queria estar, que eu tinha que estar. Então, acho que essa melhor escolha assim, que eu tive na academia até hoje foi não só ter vindo para o mestrado, mas ter continuado aqui. E uma última frase que ela disse também, assim, no meio da pandemia, essa coisa complexa para a vida de todo mundo, e a minha pesquisa ela mudou radicalmente já no meio do doutorado, com pouco tempo, e eu ia fazer uma pesquisa um pouco mais teórica para outro lado, e ela falou assim: Vinícius, às vezes a gente segue uma trajetória que tem muitos desvios que a gente não entende no momento, parecem muito loucos, mas no final a gente vê que tem um fio condutor ali, que a gente desenhou um caminho. Então, ainda estou longe de qualquer final, mas esse caminho até aqui, o que ele foi, o que ele pode ser, foi muito lindo partilhar com a sua orientação. Então, eu queria começar com esse agradecimento. Eu preparei uma fala pensando na expansão do leque epistemológico na criminologia, produzida e estimulada pela professora Vera Malavich. É difícil imaginar alguém que não tenha gravado na memória a voz da professora quando ela menciona que a criminologia pode ser compreendida como o curso dos discursos sobre a questão criminal, frase que já foi mencionada aqui, e que na concepção de Verinha ela ganha outros sentidos quando ela mobiliza essa frase. Então, se eu estiver errado, eu acredito que ele já falou, mas e ela aponta que no seu livro de introdução à criminologia crítica que não faltarão definições simples ou complexas da criminologia, e nos convoca a desfiar de falsos dilemas, ensinando que a criminologia, o fato de conter uma pluralidade de marcos teóricos e definições, ressalta a importância de compreender esse rio caudaloso de discursos sob a perspectiva da história social das ideias. Então, nesse sentido, é uma criminóloga que coloca a própria criminologia no centro de investigação, e isso nos inquieta muito na nossa produção. A tarefa de observar o movimento dos pensamentos criminológicos entre filiações acadêmicas distintas, então, deve servir fundamentalmente para afastar os riscos de que os discursos se constituam, abre aspas, racionalizações justificadoras da repressão ilimitada e da morte. E aqui, fecha aspas, aqui, muito ligado ao que o João Roda também falou sobre essa dimensão de fazer criminologia enquanto fazer política, né? Então, Vera nos deixa essa primeira grande contribuição metodológica que eu estou apontando aqui, que é a atenção à possibilidade inerente de se produzir constantes fraturas, reforçando a vocação da criminologia como um saber em constante movimento e radicalizando posturas teórico-metodológicas. Nessa abertura de caminhos, com muitas frentes, eu gostaria de tratar de duas delas, brevemente. De um lado, a sua trajetória acadêmico-militante contribuiu decisivamente para produzir e difundir uma narrativa crítica da história de rupturas e permanência dos discursos criminológicos, entre a sala de aula, os incontáveis seminários, as revistas sediciosas, os centros de solteria ou por ela organizados. Ao longo de todo esse tempo, não há dúvidas sobre a construção enraizada de uma contranarrativa do poder punitivo, produzida a contrapelo da agudização neoliberal, que reposiciona as técnicas de controle.
eu pensando aqui contra a narrativa de forma imbricada com uma produção de contra-história, um contra-conhecimento que descortina entranhas colonialistas do liberalismo e a abstração de uma historiografia oficial que a sujeita e subjuga saberes de povos subalternizados. Essa tarefa é inseparável da história do Instituto Carioca de Criminologia, entidade tão bem reconhecida na América Latina, que tive essa sorte de ter essa constatação presencialmente quando estive em seminários na Argentina e no Peru, sendo que nesse último país tive a honra de representar o ICC e que todos esses lugares eu estava acompanhado desses encontros, dessas amizades que fizemos ao longo dessa caminhada. Nas primeiras linhas do marcante livro que eu já citei, que Introdução à Criminologia Crítica Brasileira, que deu à minha geração os primeiros passos nessa aventura criminológica, Vera menciona que tentou em vão fugir do modelo linear de escolas teóricas produzidas no Hemisfério Norte, como seu aluno e leitor ouça discordar, justamente pelo modo que ela faz exatamente o contrário, apresentando escolas não como manual, mas articulando como os pensamentos criminológicos extrapolam um quadro esquemático de cursos corriqueiros. E ainda no início da obra, ela dialogando com Gabriel Arritua, situa como a gente lida com histórias, no plural, sobre o pensamento criminológico, né? E nesse fluxo, o grupo de pesquisa Criminologia e Histórias do Contemporâneo surge como um afluente desse pensamento denso e multifacetado. Uma outra frente de sua abertura epistemológica se reflete em uma das linhas de pesquisa desse grupo, que se intitula História, Pensamento Social e Questão Criminal no Brasil. Eu vou mencionar rapidamente como ficou a definição dessa linha, o objetivo dessa linha. Busca dinamizar uma investigação sobre possíveis contribuições teóricas, metodológicas e políticas de autoras e autores que construíram interpretações densas sobre o Brasil, concentrando a atenção em intelectuais cuja obra foi invisibilizada pelas relações de poder e hierarquias nas dinâmicas de produção de conhecimento e ou pouco exploradas na tradição da criminologia crítica. Fecha aspas. Nesse aspecto, acho relevante observar como Vera se alinhou com Lolaniá de Castro, no momento que a criminóloga venezuelana, num texto publicado no Brasil, na verdade é um texto que está no original mesmo, em 2016, avaliou os rumos possíveis da disciplina, 9 anos atrás. Nesse texto, Lula analisa que o desenvolvimento do campo e a conjuntura no século, analisando o desenvolvimento do campo e a conjuntura no século XXI, pontuou a necessidade de que a crítica seja consistente e permanente, e mais que isso, que tenha autocrítica para deixar o pensamento, abre aspas, aberto ao ar mais oxigenado dos tempos, fecha aspas. Mantendo a criminologia com a sua característica fundamental de articulação acadêmica e militante, Verinha seguiu atenta aos avanços e dilemas dos movimentos sociais em relação à questão criminal. E como já bem destacou, em alguns campos das ciências sociais do direito, a produção de argumentos para viabilizar esse incremento cognitivo aderiu a uma produção engajada de fazer o sistema penal funcionar em detrimento de uma orientação ético-metodológica para o papel crítico do pensamento social. Nesses últimos 8 anos que frequentei a UERJ como pesquisador, ficou evidente como Vera provoca uma incessante abertura epistemológica para a própria criminologia crítica, sempre pautando a importância de compreender o desafio de ler e intervir no presente e, ao mesmo tempo, interpretar as reatualizações de discursos perigosistas. Assim, buscando evitar se perder em um quadro acabado de discursos criminológicos. Essas reflexões se manifestam certamente na tese que defendi recentemente nessa universidade. Como disse na minha defesa, só foi possível por esse olhar ampliado de uma orientação como a da professora Vera Malaguti, pelo seu legado de radicalizar a leitura da questão criminal. Então, eu trabalhei com rasuras epistemológicas produzidas nas margens do Atlântico Negro, que ofertaram proposições fecundas sobre fenômenos sociais, econômicos, políticos e jurídicos que compõem a questão criminal. Na tarefa incansável de pensar o Brasil, Vera Malaguti propôs releituras de autores que reposicionam o pensamento social brasileiro, aqui no pós-graduação da UERJ, como Guerreiro Ramos e Clóvis Moura, além de ter instigado leituras da diáspora negra com potencial de expandir perspectivas teórico-metodológicas, sempre leituras sem amarras e em conjunto com seus alunos. Sempre buscando pensar a criminologia e o direito a partir do Brasil, e não o Brasil a partir do direito da criminologia, ela abriu caminho para que se pudesse avançar em alguns achados que muito podem servir à criminologia crítica, sobretudo em uma perspectiva contracolonial. Nesse momento mais agudo da pandemia que eu tinha mencionado, ela nos guiou, e aqui falo especialmente por mim, Mailô Andrade e Rômulo Moraes, que foram grandes parceiros desse doutorado, que estávamos nesse desafio de produção teórica também,
a se aprofundar nesse lugar de produção criminológica e produzir leituras exploratórias e fomentar nossos movimentos arriscados de uma produção que por vezes tensionava para alargar o campo epistemológico da criminologia. A experiência então de ser orientando de Vera na pós-graduação tem como um traço distintivo, mas que em relação a outras orientações, mas que nos aproxima, a inquietude que decorre de uma convivência com uma criminóloga em movimento. Isso nos deu regra e compasso para seguir pensando novos horizontes. E assim que, na minha tese, titulada Criminologia dos Sobreviventes, Pensamento Social e a Questão Criminal no Atlântico Negro, analisei o pensamento social de 12 interlocutores da diáspora, entre o Brasil e os Estados Unidos, buscando compreender como essa produção foi atravessada pela questão criminal, não para reificar um olhar criminológico e entender se colocasse como uma régua de corte sobre quem produz e o que é produzido como criminologia, mas busquei analisar um fazer criminológico de autores que não foram considerados pela literatura criminológica, ao mesmo tempo que reafirmei a proposta de ler a criminologia a partir da política social e não o contrário. E assim o fiz, tentei fazer, com a trajetória de obra de Du Bois, Ida B. Wells, Angela Davis, Saidia Hartman, Ruth Gilman, Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez e outros. Essa pesquisa, avançando um pouquinho aqui, porque acho que eu estou apertado no tempo, por meio desses interlocutores, perpassam contribuições sobre historicidade de modos produtivos, de métodos produtivos e práticas de liberdade, elaboradas a partir de campos variados do pensamento social, como filosofia, geografia, sob uma perspectiva muito aberta, que foi a que a gente se propôs, né? Antropologia, história, jornalismo, direito. A questão criminal tem sido ordenada também, desde sempre, pela questão racial, de forma isolada, e a perspectiva histórico-crítica da professora Vera já densificava as bases do controle racializado no Brasil desde o medo na cidade do Rio de Janeiro, obra que é ponto de partida para compreender a longa duração de discursos e práticas hierarquizantes genocidas do país, e às vezes pouco mencionadas quando falamos de uma criminalização de perspectiva racista e classista no Brasil. Na tese de doutorado da nossa homenageada, se tece uma teoria criminológica que emerge das práticas de liberdade dos sujeitos organizados na revolta dos malês. Ao longo do seu texto, Vera compreende seus interlocutores a partir de suas agências, desviando de um olhar ilustrativo ou estático como mero alvo do poder punitivo, que é uma marca presente em muitos textos, às vezes, da criminologia crítica. Esse movimento é uma das razões que explica a profundidade e o alcance do seu pensamento criminológico, que se destaca justamente por essa capacidade de produzir leituras originais e insurgentes sobre nossa realidade, como ela já falou, algo que era tão almejado também por Rosa Bellomo. Então, alguns desses achados da minha pesquisa, que nomeei como rasuras epistemológicas, oferecem uma renovada imaginação criminológica, sobretudo quando se reafirma esse caráter emancipatório e transdisciplinar das criminologias crítica e contracolonial. Essa perspectiva de criminologia contracolonial, inclusive, decorreu da sua indicação do livro de Vico Agosino, um criminólogo nigeriano, do qual eu me tornei tradutor, que foi uma indicação muito precisa que mudou meu rumo na pós-graduação. Então, esses achados se convergem em rupturas de equivalências com suscetibilidade à violência e de definições sobre o lugar do corpo do sujeito negro, né? Como diz Maria Elvira Benítez, se situam como gesto de fuga, como recusas constantes da sujeição, né? Como técnicas nas quais se reproduzem segredos para a sobrevivência. E a elaboração de saberes antipunitivos e a construção de movimentos de abolicionismo penal permearam a tradição radical negra. E essa afirmação é possível e é concebível a partir também dessa trajetória da professora Vera. Então, imaginar rotas de fuga, ousar tensionar o campo, são apenas afluentes possíveis do rio caudaloso que é a criminologia de Vera Malaguti Batista, uma criminóloga irrefutável que sempre terá muito a nos iluminar. Então, meu muito obrigado à professora Vera por toda a caminhada e os caminhos que segue abrindo. E obrigado a todos pela escuta. Esse livro aí. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, Vera. Bom,
Como o André falou, eu fui orientanda da Vera no mestrado, ano que vem faz 10 anos. E essa foi uma das grandes sortes da minha vida. A voz já está começando aqui, ela A Vera, como pessoas tão especiais têm falado hoje, é a maior do nosso campo. Eu sempre digo em minhas turmas, que tem testemunhas disso, que eu aprendi tanto com ela que eu nem sei. É que eu falo sobre criminologia, sobre esse estranho saber, como você fala, que parte da negação do próprio objeto, e por isso eu nem sei. Mas falo também sobre os aprendizados com uma mulher que nos ensina sobre o encontro, como o Vini também estava falando, sobre as articulações, sobre o conhecimento construído com afetação, com a grandeza dos tantos corações que encontramos nas trincheiras. Eu me sinto realmente muito honrada, e é essa palavra também, acho que é esse momento para usá-la, de ser parte desse grupo que manifesta as insurgências de uma professora, que, parafraseando aqui ninguém menos que Bell Hooks, nos ensina a transgredir. A Vera foi uma das mulheres que me ensinou sobre a radicalidade, e que lição para nós que somos mulheres. Como temos falado por aqui, um dos legados que ela deixa é a produção de um pensamento antropofágico, desde e para as nossas margens, que não se acomoda em uma única prateleira ou se reivindica a partir de grandes cânones, um pensamento militante, que nos conforta no desconforto de talvez jamais deixarmos de ser minoria pensando sobre a questão criminal. Inclusive, junto com a Vera, atravessamos uma lição fundamental de estar nas fendas como constante aprendizado. A radicalidade nos tem implicado em projetos de leitura contrapelo da história, longe de parte das ciências sociais que estão nas entranhas da barbárie. E, como eu também sei, é para muitos, esse passa a ser um vetor de vida. Alguns aqui, como eu, como a Vera, desfizemos no caminho algumas amizades. Não nos interessa o saber que se acomplicia com as engrenagens do terror. Não é possível negociar com aqueles que contribuem com a construção do que Vera chama de categorias indigentes, com a infestação policial de nossas vidas. Um assunto que eu vou logo mais tratar. Mas antes disso, eu quero dizer, e sem com isso estabelecer um contraponto, o que esse grande dia manifesta sobre termos construído uma rede que tem a Vera como um de seus fortes laços. Verinha, como eu gosto de chamar e de pensar, que envereda as nossas tessituras. Enfim, uma intelectual radical, que em sua radicalidade nos apresenta como um ofertório os caminhos de um pensamento-ação libertário. Ainda desejando falar sobre as suas contribuições e como as amigas e amigos fizeram antes, eu quero também enveredar as nossas produções. Eu, como uma pesquisadora que tem trabalhado no campo da política de drogas e da violência policial, quero lembrar um dos seus textos que acho uma joia rara. O alemão é muito mais complexo. Um texto de 2011 sobre o projeto das UPPs que, infeliz, mas não estranhamente, gerou uma rápida adesão de muitos de nossos campos. Eu já ouvi a Vera contar sobre a polêmica de sua publicação, que foi posterior, inclusive, à sua firme posição contrária a esse programa de gerência dos territórios de favela. Ela começa assim, agora uma citação direta. As UPPs viraram um macabro consenso por meio de um intenso bombardeio midiático. Essa frase agora eu acho muito boa. Aliás, como peça publicitária, é muito bem feita. Como sempre, nasci gaúcha na vida, vou me dedicar a desconstruir as UPPs a partir de uma reflexão mais lenta, diferente das tantas que as apoiaram tão rápido. Nesse início, tecendo os fios entre a voz de uma moradora da Cidade de Deus, de Milton Santos e de Maria Adélia, ela também escreve: é importante esclarecer que o projeto não é nenhuma novidade. Além de fazer parte de um arsenal de intervenções urbanas previstas para regiões ocupadas militarmente no mundo, a partir de tecnologias, programas e políticas norte-americanas
que vão do Iraque à Palestina. É assombroso pensar na atualidade desse parágrafo. Vivemos o trauma das imagens da ocupação da Alemanha em 2010, da hiperexposição televisionada do corpo de jovens negros que eram anunciados como traficantes em fuga, e da bandeira hasteada como um símbolo dos pactos coloniais e genocidas dessa e de tantas outras ocupações que vieram e, infelizmente, ainda estão por vir. Essas cenas compõem a infeliz história do Estado do Rio de Janeiro, que, salvo raríssimas exceções, como foi o governo de Brizola, já lembrado aqui hoje, aproximou políticos de diferentes plataformas em um mesmo projeto, o da gestão espacial racializada dessa cidade através da morte. Como Vera fala, ainda nesse artigo, no Rio há uma vasta hegemonia de um grande grupo econômico na gestão do Estado. Na segurança pública, isso é posto em evidência de uma forma explícita. Aprofundamos em muitas camadas esse trauma nesse ano. Mais de 120 corpos de massacre da Penha e da Alemão, mais de 70 tirados no chão de uma praça. Faltavam lençóis para cobrir. E quantas vozes gritavam e seguem gritando pela vida, a despeito de tudo. O cheiro de tanto sangue, de tanta pólvora, me lembrava um trecho da música de Led Murphy. Quem vai pagar a conta? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue? Acabou. Lembrando aqui Sadia Hartmann, as cenas de sujeição na Penha no alemão, da hiperexposição do sofrimento negro como um veículo de exploração da condição humana, também foi, como Vera pontuava lá em 2010, televisionado. A catarse, o gozo do massacre, é muito mais do que uma agenda para ganhos políticos individuais. O projeto da gestão policial e policialesca da vida cotidiana impõe, como Vera dizia, a colonização das nossas almas. Uma colonização que tem como artefatos o saber jurídico canônico, produzido e produtor dos discursos que estão, por exemplo, nas notícias. Vejam que, lá no contexto das UPPs, também os jornais se apressavam em divulgar uma pesquisa feita com moradores, João lembrou disso logo antes, e que circulou no país através da fala de um sociólogo que comentou, e Vera fala isso nesse artigo. Pesquisa derruba de vez o mito de que as comunidades são contra as forças de segurança. Há claramente um apoio maciço da presença do Estado. Como Vera escreveu, resultados velozes como a necessidade de consenso pede. No Rio de Janeiro não há espaço para nenhum questionamento. Vimos essa história se repetir há menos de um mês. Mas ao final do artigo, e acho que esse trecho é realmente uma preciosidade, a Vera fala que passamos da crítica, da truculência e da militarização da segurança pública, a sua naturalização e agora ao aplauso à adesão subjetiva à barbárie. Da esfinge histórica da redemocratização para cá, quando havia um ensaio da crítica com muitas concessões sobre a matriz de segurança que seria incorporada em nossa Constituição, passamos para a normalização, vivemos o aplauso, vimos o incremento de um projeto mórbido de conversão subjetiva e agora a gestão em outra escala da barbárie. Há anos, Vera tem falado sobre as categorias indigentes que fazem parte dessa engrenagem. Dentre elas está a disputa pela categoria da segurança pública. Vivemos em uma democracia securitária que transforma programas de segurança em projetos de sociedade. Estamos convertidos pela apologia à tortura, à sacralidade do castigo, o elogio do massacre. A politização das instituições e a militarização da vida cotidiana já eram absolutamente problemáticas quando Vera falava sobre as UPPs e nos pedia para entender como o esplendor do estado de polícia se conectava com a transformação das cidades em commodities, em empresas a serem, aspas, vendidas na bolsa de imagens urbanas. Algo de novo
embora seja muito velho também, nesse front. Por isso, a desconfiguração desse sistema é muito complexa. Agora, lembrando o gigante Chico Science, que fala sobre a organização pela desorganização, eu penso que nesse encontro de hoje estamos aqui na linha de frente da crítica dessas categorias, disputando e trabalhando nas frestas com a Vera, com seu pensamento insurgente e tendo como inspiração a sua trajetória luminosa. Que esse encontro sirva para, entre muitas agendas, repolitizar a forma obediente e cadavérica, aqui lembrando a sua companheira de trabalho, Gisele Neto, como pensamos sobre a cidade e como pensamos sobre a polícia. E que possamos repactuar a liberdade a partir da abolição das alegorias de controle penal e de saídas ancestrais que fragmentam as noções de ordem que estão na fundação do atual estado de polícia que vivemos em nossas margens. Que esse seja o nosso compromisso com essa pensadora, com esse pensamento transgressor, que em sua radicalidade nos possibilita tantos encontros e a firmeza das saídas, sempre as saídas comunitárias. Boa tarde a todos. Eu sou Mailô, eu sou de Belém, né? E eu acho que eu vou pegar em alguns tópicos que já foram ditos, algumas coisas que já foram ditas sobre a professora Vera, a Verinha, o que reflete também que ela é uma unanimidade, né? E, assim, especialmente eu acredito que para as mulheres é muito importante quando a gente começa a estudar criminologia crítica e ver que as maiorais são todas mulheres, né? Isso é muito legal. E eu queria, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, por um acaso, a professora Vera estava em Belém no mesmo dia que eu estava tendo um evento em Belém em homenagem à professora Vera do Encontro Nacional de Mulheres da Criminologia Crítica. E eu a conheci lá, e aí quando eu vim fazer doutorado aqui na UERJ, fui muito bem acolhida, né? E por tudo que já foi dito aqui, eu queria defender que a obra da professora Vera, a obra dela enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto intelectual, enquanto militante, ela constrói uma criminologia dos afetos. Não só porque a criminologia se torna um ponto de encontro entre pessoas que pela perda, pelo luto e por temas espinhosos que causam sofrimento, e no sofrimento que a gente vê que aquelas pessoas que estão fazendo parte da nossa pesquisa, né, que são afetadas pelo tema que a gente pesquisa, sentem também, né? Então, eu acho que o que a professora Vera conseguiu construir ao longo da vida e da obra dela foi justamente uma criminologia dos afetos. Primeiro porque o campo da criminologia crítica ele se torna um lugar afetivo para quem passa a circular dentro desse campo, né? Eu acredito que redes passam a ser construídas, comunidades passam a ser criadas e fortalecidas em um projeto político de um mundo, de um novo mundo, de um mundo diferente do mundo melhor, começa a ser tecido em meio a uma comunidade, né? Eu acho que a criminologia crítica ela tem esse senso de comunidade, e quem começa a pesquisar a partir desse local, eu acredito que também a gente acaba sentindo um senso de pertencimento, né? Porque quando a gente passa aí para a esfera da criminologia crítica, a gente já acha que o direito realmente não serve para mais nada, né? Então, a gente começa a tentar entender isso e tentar se relacionar com essa percepção, né?
Mas a criminologia dos afetos, da professora Vera, não é só uma criminologia dos afetos, porque constrói redes e laços entre pessoas de norte ao sul, como já foi dito aqui, mas também porque a obra dela se propõe a pesquisar temas que nos afetam como pesquisadores, né? E eu acho que a obra dela que faz com que a gente passe a também sentir esses temas e ser afetados pelas nossas pesquisas, né? E assim como a gente não consegue passar incólume ao encontro com a professora Vera sem ser marcado pelo conhecimento que ela nos introduz, que ela nos ensina, que ela nos apresenta com tanta generosidade, a gente passa a também ter não só ter uma legitimidade, né? Porque acho que muitas vezes no direito a gente não encontra um espaço para que as coisas que nos afetam sejam estudadas, sejam discutidas de maneira mais íntima, mais intensa, reconhecendo que é um tema de afetação. E também uma criminologia dos afetos, porque a gente começa a analisar os afetos em si, como objetos, né? No caso, o medo foi o afeto que a professora Vera trabalhou na tese de doutorado dela, e que, enquanto uma categoria analítica dentro da criminologia crítica, ele pode nos fornecer análises riquíssimas que ultrapassam o controle social exercido pela população contra a população negra pelo sistema penal, e a gente pode inclusive ampliar essa análise da relação do medo em outros temas. Por exemplo, qual é a possibilidade de, por exemplo, o medo do estupro, que é um tema que eu pesquiso estupro, né? Então, o medo do estupro é um tema que reiteradamente aparece em pesquisas sobre estupro, né? Os relatos dizem: eu sou mulher, eu sempre tive medo de ser estuprada. E aí a gente vai perceber que, da mesma forma que o medo na cidade do Rio de Janeiro serve como um instrumento de controle social, o medo do estupro também serve como um instrumento de controle social em relação às mulheres, né? Porque ele vai ditar o comportamento das mulheres, ele vai ditar onde essas mulheres podem, que espaços essas mulheres podem ocupar, que espaços elas podem frequentar, que histórias sobre suas experiências elas podem narrar, né? Porque não é em qualquer lugar que uma história sobre ter sido violentada é bem recebida, é aceita, é legitimada, é reconhecida, né? E aí ele passa também a criar cenários que inverte a narrativa do estupro para criar, na verdade, uma narrativa que coloca a mulher como o outro, como o inimigo, como aquele que deve ser temido. Por quê? Porque a mulher é mentirosa e vai cometer falsas alegações de estupro. E aí, através do medo, enquanto um mecanismo de controle social, a gente consegue colocar as mulheres no lugar delas, né? E ao mesmo tempo inverter esses cenários de como acontece o estupro, transformando a mulher na inimiga. A mulher é quem deve ser temida, não o homem, que 90% dos casos usa os estupradores. E por que a mulher deve ser temida? A mulher representa, né, nessa narrativa o mal, o maior mal, o mal de todo o mundo, tudo que de ruim é culpa da mulher. Né? Então, se o homem estupra, é porque aquela mulher o provocou. Se o homem estupra, é porque aquela mulher, na verdade, está mentindo. Né? Então, a gente vai ter essa inversão. E aí a gente vai ter também uma relação com o sistema penal. Porque essa grande narrativa do estupro também, ela escolhe um estuprador possível, que é o homem negro. Né? O homem branco, cristão, heterossexual, burguês, não vai ser rotulado como estuprador. E aí você tem o medo agindo simultaneamente de duas formas. Primeiro, para controle social,
na esfera íntima, na esfera privada das mulheres. E também no espaço político, mas também serve como um instrumento de controle social da população negra, ao rotular os homens negros exclusivamente como potenciais estupradores. E aí o medo, no contexto do estupro, a gente vai conseguir perceber que a gente vai ter um sistema penal atuando no sentido de que se esse medo do estupro, se o estupro é um instrumento social de controle na esfera privada e o sistema punitivo é o controle, quem exerce esse controle social na esfera pública, não há diferença entre o estuprador e o sistema penal. O sistema penal é o estuprador e vice-versa, né? Então foi algo que eu consegui também dialogar durante a minha tese com essa categoria do medo que aparece tanto nas pesquisas do estupro quanto na obra da professora Vera, mas também Foucault. Eu citei Foucault. E realmente foi por influência da professora Vera, porque a gente fez uma disciplina com ela, que a gente estudou Foucault. E o negócio de Foucault é que o Foucault é meio chato, né? Mas ele é realmente maravilhoso e essa matéria foi maravilhosa. E a partir do estudo de Foucault com a professora Vera, que aprendi muito, eu pude também trabalhar com essa possibilidade de que, se a prisão e o estupro estão de alguma forma relacionados, assim como a prisão provoca um assujeitamento daquele sujeito, o estupro faz a mesma coisa, né? O estupro promove o mesmo assujeitamento que a prisão. Por isso que o estuprador e o sistema penal são duas faces da mesma moeda, né? E só que quando a gente começa a dialogar, bota o Foucault para dialogar com o Butler, a gente vai ver que essa mesma relação de assujeitamento que aqui eu estou entendendo como a violência de gênero que está imputando discursos e construindo subjetividade, porque também a criminologia dos afetos, uma criminologia afetiva, está muito preocupada com a construção da subjetividade. Como a barbárie influencia na construção dessa subjetividade, como o medo influencia na construção dessa subjetividade, né? Então a gente vai ter também essa violência atuando na construção da subjetividade de gênero, marcada pelo gênero. E só para concluir, a partir dessa relação de assujeitamento, em um diálogo com a Butler e a partir dos meus achados de pesquisa, eu também pude perceber que é a mesma relação de assujeitamento que gera uma possibilidade de agenciamento, né? Então, a partir de situações de injustiça social, de violência, sobreviventes se tornam sujeitos e protagonistas da própria história, né? E eu acho que muitas das nossas pesquisas orientadas pela professora Vera, elas estão trazendo isso para o centro da criminologia crítica, trazendo sujeitos que vão narrar e que vão nos convidar, melhor dizendo, vão nos convidar a escutar e a ser afetados pelas suas vidas e histórias. Agradeço imensamente. Muito obrigada, professora Vera, por tudo. E é isso. Bom dia, todos, colegas de mesa, André, Maior, Vinícius, Luciana, professora Vera, professor Nilo, colegas aqui, alunos da graduação, da pós-graduação. Depois que a Inês nasceu, em alguns espaços eu tenho que controlar muito as palavras.
sendo disparadores, né, para manifestações afetivas e emocionais. Então, ainda mais um local como esse, e por isso eu organizei minha fala, preparei, né, não um texto, mas alguns tópicos, e eu vou tentar seguir exatamente para poder manter uma certa coerência e uma diretriz no meu discurso. Mas eu pensei na minha fala em 2 momentos. Que eu me perguntei, né, quais foram os primeiros textos da Vera que eu li. E no segundo momento, procurar trabalhar um texto mais recente, de 2023, que é a Criminologia Crítica na Periferia, que para mim é um texto que tem uma importância enorme. Pelo tempo eu sei que não vou conseguir abordá-lo, né? Mas eu queria dizer que a gratidão e o agradecimento à Vera passa pelas lições que ela nos dá, né? Primeiro, pelo compromisso acadêmico. Segundo, por um compromisso político. Esse compromisso acadêmico, ele é revelado, sobretudo, na seriedade da pesquisa. Uma pesquisa altamente fundamentada em teoria e uma dedicação e um rigor metodológico bastante evidente. Para isso eu fui no seu Lattes, professora, para demonstrar empiricamente o que eu estou, essa minha assertiva. E desse compromisso acadêmico segue um compromisso político, por nos ensinar, e daí abro aspas para citar uma introdução na página 48, o compromisso político por nos ensinar a sentir o nosso povo, sempre inferiorizado, patologizado, discriminado e, por fim, criminalizado. Isso está exatamente no capítulo que trata dos saberes positivistas na criminologia brasileira. Mas nesses 2 compromissos, tem um terceiro que é e não é acadêmico, que está sendo por todos referido, que é o compromisso afetivo, de acolhimento. E eu digo isso não só quando a gente vem morar no Rio, há 10 anos, essa preocupação de saber como está a Inês, saber como é que a gente está, se a cidade está nos tratando bem, né? Com todas as dificuldades, né, que o Rio se apresenta, né? Mas quando, né, na década de 90, a professora Vera e o professor Nilo abriram as portas para um recém-mestre da aula no PPG da UCAM. E daí eu estava lembrando, e essa questão da representatividade do Brasil aqui, eu já tinha, quando eu vi o programa, eu imediatamente notei isso, mas eu lembro, quando eu fui fazer pós-graduação, em 1993, eu fiz a seleção do mestrado na Federal de Santa Catarina, era um momento que tinham poucos cursos de pós-graduação no Brasil. Na área, então, o nosso campo normalmente era uma linha, né? E o que a gente via muito era uma mobilização dos alunos em busca do programa de pós-graduação. A gente se deslocava, a gente se mobilizava física e territorialmente, né? A partir de 96, com a reforma dos currículos da graduação em Direito, e isso depois do início dos anos 2000 da pós-graduação, modificou, né? Então hoje nós temos inúmeros, para o bem e para o mal, nós temos inúmeros cursos de pós-graduação. Então não é mais o aluno que busca o curso, né? Sobretudo nas privadas, nas instituições que vão atrás dos alunos. Mas, com a professora Vera e com o professor Nilo, né, isso ocorre de forma
diferente. Porque os alunos vêm de fora para o Rio de Janeiro para fazer pós-graduação com o professor Lino, com a professora Vera. Isso é muito marcante. Então, isso nos mobiliza territorialmente. A gente vem morar no Rio de Janeiro para estudar, para estar junto, para aprender. E essa mesa é exatamente isso. E quantos estrangeiros, aspas, estão aqui nessa plateia, nesse momento, sobretudo pós-graduação, que fizeram esse movimento, que é um movimento que todos nós sabemos que é para estar junto e aprender. Mas nessa minha memória, nessa tentativa de resgate, eu imaginei que a primeira leitura tivesse sido o Difíceis Ganhos Fáceis. Porque eu também estava trabalhando em política de drogas, mais ou menos na mesma época, e eu lembrei do prefácio do Barata, falando desse livro. O professor Barata, que é de 98, diz: o livro nos ensina que o problema da droga não é a questão relevante para entender o funcionamento do sistema punitivo em relação aos jovens pobres do Rio, mas sua criminalização por tráfico é relevante para a compreensão do problema da droga na sociedade capitalista a partir dos anos 70. Essa é a chave. Esse é o nó da dissertação. E junto com essa orientação teórica bastante clara, a tese, vou chamar de tese, dissertação porque é uma tese, materialmente é uma tese, ela implica numa aventura metodológica, que inclusive é o título do capítulo que vai narrar a metodologia. A professora Vera faz uma ampla pesquisa documental nos arquivos do DOPS, na FUNABEM e na segunda vara de menores, e diz que dividiu essa orientação metodológica em dois planos: um plano vertical, que é de uma análise estatística bastante apurada, um tratamento do empírico sem confundi-lo com o pragmático, que é isso que faz os criminólogos tecnocratas, confundem empiria com pragmatismo. E no plano horizontal, que a professora Vera diz, que é de analisar o discurso dos atores, dos técnicos. Porque, e sem dúvida nenhuma, esse é um grande problema da política criminal de drogas, o foco na letalidade policial é evidente, porque é a polícia que produz essa letalidade e faz o primeiro filtro de criminalização. Mas essa agressividade toda da criminalização e da letalidade operada pela polícia acaba por ocultar alguns atores que são tão perversos quanto, que são os atores do judiciário. O discurso do poder judiciário, o discurso do juiz, o discurso do promotor e o discurso dos técnicos, no caso aqui dos laudos, dos pareceres que orientam, no caso, esses processos, psicólogos, médicos, assistentes sociais e educadores que se juntam nesse discurso dos juízes, dos policiais, movimentando essa máquina de criminalização. E o salto que a professora Vera vai dar, e que para mim é o mais importante, que é de dialogar com os meninos, as meninas e suas famílias, com os criminalizados. Então, por isso, a tese tem esse compromisso acadêmico, teórico, metodológico, mas tem esse compromisso político, que é contar a história desses vencidos da história desde a sua adolescência, desde a sua infância. Meninos e meninas negras e negros dos morros, submetidos a esse processo imagético de criação do novo inimigo, conforme indica a dissertação. Segue a professora Vera: são objetos do processo de demonização e são desumanizados. A eles não se aplicam os direitos à vida, à justiça, muito menos à cultura e à educação. Mas daí, por uma questão lógica, eu fui ver que essa era uma falsa memória, que esse não foi o primeiro texto da professora Vera que eu li. Na realidade, os primeiros textos
que eu tive acesso foram os textos das primeiras edições da Discursos Sediciosos. Em especial, o Proclamado e Escondido, a violência da neutralidade técnica, que já antecipa, né, parte da pesquisa de mestrado, e um outro texto que é posterior, mas que me marcou demais e que, de certa forma, foi mencionado anteriormente pela Mailô, porque também está ali o germe da tese do medo da cidade do Rio de Janeiro, que é o medo e o método. Na parte metodológica da análise dos discursos técnicos e nesse texto fica claro como os pareceres, como os diagnósticos, né, e como as decisões judiciais são repletas de conteúdo moral e com duvidosas, aspas, doses de cientificidade. E nesses textos, como também já foi mencionado, me perdoem a redundância, né, há uma capacidade interdisciplinar incrível. Porque não é só Foucault com Marx, é Marx com Freud, é Joel Birman com Machado de Assis. Essa interdisciplinariedade que aparece linha a linha. Eu não vou entrar no Criminologia da Periferia, que seria o segundo momento da minha fala, porque estamos todos ansiosos para ouvir a professora Vera, mas eu queria encerrar a minha fala com um gancho, de certa forma, nesse texto, porque esse texto ele é uma resposta a um processo que a gente acompanhou talvez não nas últimas décadas de forma mais aguda, que é um ataque muito forte à criminologia crítica. E isso nós, né, Lucas, tentamos dar uma certa, inspirados no Mariano Menegatti, na crise da criminologia crítica, a gente nominou assim o artigo, mas, e aqui não vou resgatar os elementos, mas chamar a atenção para o conteúdo da crítica. O que a gente fala quando a gente fala de criminologia crítica, quando a gente fala de uma criminóloga crítica? A gente está falando, primeiro, de uma postura epistemológica, antipositivista. E que isso dá uma pauta negativa à criminologia crítica, que normalmente os detratores da criminologia crítica confundem com o todo da criminologia crítica. Mas não há como se colocar no campo sem fazer esse movimento que é de denúncia da violência que essa criminologia positivista produziu. Por isso a querida Lola chamava a criminologia crítica de anticriminologia. O segundo é essa dimensão da crítica que é metodológica. Não há crítica sem interdisciplinariedade. E por isso os dogmatas odeiam tanto a criminologia crítica, ou os saberes críticos em geral. E o terceiro é essa postura política, que ela é anti-autoritária. Por isso, a criminologia que é desenvolvida pela professora Vera é uma criminologia insubstituível. E eu queria referir que enquanto houver cárcere e enquanto houver polícia que mata, haverá criminologia crítica. Porque esse é o seu objeto de análise. É essa máquina estatal, que produz violência e produz morte. Por isso que a criminologia crítica nos mostra que uma outra criminologia é possível. Todos nós ainda estamos sob o impacto do que aconteceu na Penha e no Alemão. Isso apareceu em vários momentos. E pensando com a dor naquele
belo texto Educação após Auschwitz, o compromisso da crítica que o Adorno coloca ali é de que Auschwitz não se repita. Nós, na criminologia crítica, pensamos em determinado momento que nós tínhamos decaído tudo que era possível com Carandiru. Mas nós seguimos decaindo, seguimos decaindo, seguimos decaindo. E talvez hoje o nosso compromisso da crítica seja exatamente que o massacre da Penha e do Alemão não se repita. Esse é o nosso compromisso ético, esse é o nosso compromisso político e também, por isso, epistemológico e metodológico. E que isso é possível exatamente porque nós temos uma pensadora como a Vera que nos mostra o caminho. Por tudo isso, muito obrigado. Gente, agradeço aos integrantes da mesa. Eu vou imediatamente, seguindo as orientações aqui da organização, imediatamente desfazer essa mesa e chamar a grande homenageada para ocupar seu espaço, e chamar também Lucas, que vai acompanhá-lo nesse nosso encerramento. O professor Guilherme, depois foi o pedido dele, pediu para enrolar 5 minutos que ele foi no banheiro e volta. Eu vou começar desejando... Alô? Oi? A minha voz está embargada, já chorei, né? Meus amigos vão chorar de novo, né? Então isso não é um problema, né, professora? Queria desejar uma boa tarde, né, para todas as pessoas presentes. Queria saudar especialmente o nosso grupo de pesquisa Criminologia e História do Contemporâneo e saudar nossas amigas e amigos que contribuíram de forma decisiva para essa atividade e não estiveram em mesas: Renata, Gabriela, Eduardo, nosso amigo Rômulo, que está em algum lugar do mundo, a gente não sabe onde, nunca se sabe. E começar com uma nota muito pessoal. Eu vou falar obviamente muito pouco, porque todos queremos ouvir e abraçar nossa professora. E quando desci aquelas rampas hoje, me lembrei de quando 10 anos atrás, com minha sandália de couro, vindo de Salvador, para encontrar uma turma de advogados, né, juízes, muito bem arrumados, engravatados, entrei na minha primeira aula de criminologia. Já aqui em Salvador, na nossa faculdade de Direito, uma dessas faculdades de Direito velhas, que ouvi um dia o professor Dino falar que Harvard fez mais mal ao povo americano do que o uísque velho. Essas faculdades de Direito fizeram mais mal ao povo brasileiro do que cachaça falsificada, do que metanol. Nesse momento que se comemora o bicentenário dessas escolas, a gente deveria falar em descomemoração, né? A gente está aqui nesse lugar para celebrar uma professora, uma mulher que dedicou a sua trajetória à crítica dessa forma social brutal que está lá fora. Me lembrei que nessa primeira aula conheci meu primeiro amigo do Rio de Janeiro, João, e a professora fez uma votação. Qual o tema do curso que vocês querem? Aí eu falei, pô, eu quero criminologia crítica, né?
eu vim aqui para isso. Eu falei, João, né, eu quero criminologia positivista. E aí se criou uma grande discussão na sala, venceu a criminologia crítica, infelizmente, João pensou hoje, e fizemos nossa primeira dupla para trabalhar e apresentar um textinho de Marques Garoto, chamado Furto da Linha Caída, que na época nem tinha sido traduzido ainda oficialmente, era aquela tradução que estava circulava na internet. E eu saí naquele dia e liguei para a Ana Luísa e falei, caramba, eu tive a minha primeira aula da minha vida. Depois de um curso de Direito que só se sustentou pelo que a gente fazia, Vinícius, Bruna, Ana Luísa, na mesa do bar e na assessoria jurídica universitária com os movimentos populares de Salvador. Quando eu saí dessa aula, eu falei, caramba, eu acho que eu vou disputar a universidade de alguma forma. Então, é dessa nota pessoal e dessa memória que eu me lembrei quando desci aquela rampa hoje, em um momento em que nos encontramos hoje, um mês após o massacre da Penha do Alemão, no que talvez tenha sido o primeiro momento de celebração nesse duro mês que essa cidade viveu, para todas as pessoas decentes, né, dessa cidade. Um momento de celebração, um momento de amor, numa nuvem de tristeza, raiva e ódio que deve nos mobilizar contra o que aconteceu há um mês atrás no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão. A gente conhece bem, professora, o poder da punição como ideologia. João falou mais cedo que a ideia de adesão subjetiva à barbárie pode ser útil para a gente pensar o que a gente imagina como um consenso punitivo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e a professora sempre ensinou isso para a gente, para não naturalizar a ideia de que o povo quer se matar. Para não naturalizar os resultados de surveys produzidos, encomendados pelo governo do estado antes do massacre, que diz que a população quase toda do Rio de Janeiro apoia a matança. No dia 30 de outubro, antes de entrar no presídio Frederico Marques, para poder saber se as quase 100 pessoas que foram presas na ocasião do massacre estavam vivas realmente, para poder saber se eles estavam sendo, para além do que aquele centro de tortura é, violentados pelo Estado mais uma vez, estava com uma companheira nossa, né, Monique Cruz. No dia anterior, o Flamengo passou a final da Libertadores da América. Eu sou torcedor do Bahia, sei o que é time de massa. Sei o que é morar na cidade do Flamengo. Eu moro em Vila Isabel. Monique estava nas franjas dos Moninhos. Ela é flamenguista. A gente se olhou e falando, não teve um fogo ontem. A cidade dormiu triste. E a gente precisa reivindicar que a cidade, no dia 29, dormiu triste. A gente não pode aceitar a narrativa de que o povo está celebrando a matança. Nós estamos hoje aqui, professora, para nos reinventar a partir do que um sujeito italiano importante para a gente, do sul da Itália, obviamente, crítico dos positivistas italianos, que tentavam dar notas científicas e acadêmicas ao discurso racista e colonialista do norte da Europa naquele momento, um sujeito que tentou sobreviver ao cárcere, chamado Antônio Gramsci. Ele gostava de dizer: pessimismo da razão, otimismo da vontade. Quando eu olho para você, que é nossa professora, como eu olho para minhas amigas e meus amigos, minhas companheiras e meus companheiros, eu penso que a gente precisa entender a gravidade do momento que vivemos, mas celebrar a vida, o amor e a nossa vontade, que aprendemos todo dia, com seu magistério, com sua vida, que a gente pode transformar esse país, que com tudo isso a gente ama e aprende a amar todo dia com você, professor. Nosso muito obrigado. Essa homenagem é feita com muito amor, coração e respeito. E agora a gente quer desfrutar.